Muito boa noite a todos. Bem-vindos a este encontro de pais do segundo ano e do segundo período sobre a sexualidade na adolescência. Não podemos começar sem agradecer a disponibilidade, quer do Dr. Júlio Machado Vaz, disponibilidade e a generosidade para estar aqui connosco, e dos pais que nós convidamos, os que representam os diferentes agrupamentos. Depois destes agradecimentos e destes cumprimentos iniciais, este programa do Encontro de Pais começou a realizar-se, começou a fazer-se no ano letivo passado. Nós tivemos dois encontros de pais, tínhamos planeado três. O primeiro no primeiro período, de 2019-2020, com o Dr. Eduardo Sá, que nos falou das relações pais e filhos. Depois, no segundo período, com o Dr. Nuno Lobo Antunes, que falou sobre os temas da hiperatividade e de outras perturbações do comportamento nas crianças. Falhamos, devido à pandemia, o terceiro encontro de pais, que estava agendado com o Dr. Carlos Neto, da Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, sobre o brincar e sobre a necessidade de brincar e sobre a necessidade de termos uma educação mais perto da natureza. E não fizemos, porque não conseguimos evoluir para estas plataformas, mas percebemos que no início deste ano letivo, se não evoluíssemos para estas plataformas digitais, teríamos completamente este programa comprometido. Então, no primeiro período, lançamos esta iniciativa no formato virtual. A nossa convidada foi a doutora Helena Serra, que nos falou das questões da dislexia e da sobredotação. Este encontro de pais deste segundo período, temos uma novidade. Temos também pais presentes, embora não tenhamos a capacidade de dar a mesma interatividade que tínhamos com um grupo de 50 pais presentes na sala. É, de alguma forma, a nova forma que encontramos de resistirmos e de mantermos alguma capacidade de interação neste encontro de pais. O doutor Júlio Machado Vaz é um médico psiquiatra muito conhecido, quase que não será necessário apresentá-lo. Tem um currículo vastíssimo, como estava a dizer, é médico psiquiatra, doutorou-se em Psicologia Médica, foi professor do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, julgo que ainda é professor de mestrado de Sexologia da Universidade Lusófona, tem quase 40 anos de clínica, é autor de uma vasta obra, ficou conhecido também por estar associado a programas de rádio e da televisão com bastante sucesso. Doutor, passo-lhe a palavra e perguntando-lhe se a sexualidade na adolescência é uma verdadeira ruptura com tudo o que está para trás ou se, na realidade, ela se vai construindo ao longo da infância. Muito boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. Manifestar desde logo o meu agrado pelo esquema que foi adotado. E, portanto, como foi combinado entre nós, eu vou falar durante algum tempo e depois ficava grato se pudéssemos conversar. É infinitamente mais rico do que estar a fazer conferência ex-cátedra. Pronto. Para responder à sua pergunta, há uma frase que quase todos nós, e com muito gosto, referenciamos ao professor Daniel Sampaio, que é importante reiterar. A esmagadora maioria dos nossos alunos e filhos adolescentes atravessam a adolescência sem problemas de maior. Por isso, o Daniel nunca foi um grande fã da expressão a crise da adolescência. Agora, isso não significa que não haja modificações, que não haja problemas, que não haja adaptações. Porque senão não haveria crescimento. Mas a pergunta que me coloca é, desde logo, encararmos a questão da continuidade. Isso é importante. Os adolescentes não brotam no entroncamento. Os adolescentes vêm de crianças. E aqui as palavras são importantes. Se a palavra sexualidade fosse um mero sinónimo de sexo, temos que concordar que seria
bastante inútil, não é? É evidente que vocês podem argumentar, e com razão, que mesmo muitos de nós, os técnicos, utilizamos ora uma, ora outra, em contextos semelhantes. É verdade. Mas devíamos ter mais cuidado. Porque a própria definição de sexualidade, que é um termo da segunda metade do século XIX, portanto, muito mais recente do sexo, é uma definição muito abrangente. Inclusivamente com, desculpem o palavrão, com uma visão teleológica, que é isto quer dizer, com objetivos, não é? A sexualidade busca a comunicação, busca o amor, etc., o que nos poderia levar hoje na discussão. Mas porquê é que isto é importante? As nossas crianças exploram o corpo. Às vezes de maneiras que nos põem de cabelos em pé, não é? O meu filho mais velho tinha uma atração terrível por tomadas. Não é? E uma vez apanhou um choque. E nunca mais se aproximou de tomadas, diga-se passagem. Bom, quando há exploração do corpo, eles são pequeninos, mas não são burros. E descobrem que em determinadas partes do corpo, a exploração tátil é agradável. Se é agradável, isso é repetido. Um dos problemas com que nos deparamos, com os adultos, não é com as crianças, é uma visão adultomorfa do que está a acontecer nestas idades. Por exemplo, se as zonas genitais são agradáveis ao contacto, se aquele miúdo ou aquela miudinha as estimula, eventualmente a ver bonecos na televisão, nós temos muita dificuldade em não empregar termos como masturbação, atrás disso em a fantasia, em que é que eles estarão a pensar, etc. Isto é um erro crasso. É evidente que com a mudança das gerações, o exemplo que eu dava está completamente fora de moda. Que eu dizia, tenham cuidado, porque o mais provável é que eles estejam a pensar no Pato Donald e no Rato Mickey, enquanto veem os bonecos. Mas muitos pais apareciam, eu estou-vos a falar da clínica, muitos pais apareciam cheios de medo, a dizer, eu apanhei o meu filho ou a minha filha a fazer isto assim, assim, e tenho medo que isto seja sinal que há qualquer coisa que não está bem, etc. Não. Isto chama-se exploração do corpo. Que, aliás, em certas idades, até é uma exploração não poucas vezes relacional. Não sei se hoje em dia criaram uma expressão nova para a questão, mas no meu tempo falava-se de brincar aos médicos. Bom, o brincar aos médicos era explorar o corpo uns dos outros. Que às vezes até acontecia, diga-se passagem, por debaixo da mesa da sala de jantar, etc. O que significa também que quando nós queremos ter uma comunicação aberta com os nossos filhos, com os nossos alunos, por exemplo, mas com os jovens em geral, na adolescência, sobre a sexualidade, a preparação para isso não é na adolescência, é na infância. Se eles descobrem, por exemplo, que nós mentimos com os dentes todos às perguntas, se eles descobrem que nós estamos numa postura, digamos assim, de julgamento perante aquilo que possa ser dito, eles fecham-se, como nós também nos fechamos nas relações de adultos. E, portanto, uma das coisas mais básicas neste aspecto é que eles se sintam à vontade para perguntar. Agora, cuidado. Não perguntar não é sinal de nenhuma patologia. E quando eles perguntam, nós nos responder ao que eles perguntam e não fazer conferências sobre o tema. Eu, por exemplo, fui apanhado nisso uma vez com os meus filhos. Um dos meus filhos fez uma pergunta e eu disse para mim próprio, magnífica oportunidade. E respondi à pergunta e continuei alegremente por ali a lhe fazer uma conferência, não é? Sobre sexualidade infantil. E ele meteu-me nos eixos, disse, está bem pai, já sei, já respondeste ao que eu perguntei. Pronto. E eu percebi que tinha feito as neiras, não é assim que as coisas se fazem. Agora, se estamos a falar, portanto, de uma exploração do corpo em geral, e, portanto,
de exploração genital também, vocês veem que palavras como masturbação não são adequadas. E vocês veem que estamos no reino da sexualidade, seguramente, do prazer, seguramente, mas não do sexo como nós o entendemos. Sexo como atividade. Nós podemos estar a falar de sexo, homens e mulheres, por exemplo, não? Mas sexo nesse sentido. E pouco, no fundo, como sugeriu na sua questão, vai havendo uma transição. E uma transição em que há fatores biológicos. Outros vos poderão falar com muito maior à vontade sobre isso, as questões do desenvolvimento hormonal. E de uma infância passamos por uma pré-adolescência e passamos também para a descoberta não só do próprio corpo, mas do corpo do outro também. E é até muito curioso, porque nestas alturas não é nada raro que haja uma proteção no grupo do mesmo sexo. Com muita frequência, nestas idades, 9, 10, 11 anos, vocês encontram grupos unissexuais. Eu disse unissexuais. Isso não tem nada a ver com homossexuais, não é? Unissexuais. Em que também, não é nada raro que haja timidez em relação ao outro sexo. E depois, a pouco, e muito mais agora. No meu tempo, não havia aulas mistas. A primeira vez que eu vi uma rapariga numa sala de aula foi na universidade. Pronto. Hoje em dia, felizmente, tudo isso está ultrapassado. Pois, a pouco, vai haver a descoberta de outras coisas. Ainda do corpo, sim. Do corpo do outro, sim. Mas também dos afetos que acompanham essas descobertas. Hoje em dia utiliza-se pouco, mas, em geral, em termos de continuidade, o que é que nós vamos observar? Em geral, começamos pelo grupo alargado, pelos primeiros namoricos. A palavra é curiosa, diga-se passagem, não é? Namoricos é um diminutivo. E depois caminha-se para relações assim, mais estáveis. E que, curiosamente, fazem com que o próprio grupo, em geral, se torne mais pequeno. O grupo de casais mais estáveis não é o bando, digamos assim, do início da adolescência. E porque vos falei de grupos, isto é importante, seja qual for o tema que estamos a falar. Estamos a falar de sexualidade, estamos a falar de drogas, seja o que for, vocês sabem tão bem, quiçá melhor do que eu, a extraordinária influência que o grupo tem. Na adolescência, com raríssimas exceções, um dos maiores medos que nós temos é o grupo não nos aceitar. Nós mais depressa nos atiramos para debaixo de um carro elétrico do que fazemos qualquer coisa que nos possa fazer ser excluído do grupo. E isso, portanto, significa, em termos das mensagens que se querem passar, que os mediadores devem ser escolhidos entre ou adultos que têm, por esta ou por aquela razão, audiência entre os mais jovens, ou por jovens um pouco mais velhos, que também são encarados como gente em quem se pode confiar, não é? Alguém de 14 ou 15 anos vê-me chegar com o cabelo todo branco, 71 anos em cima e tal, e pensa, porque é bem educado, pensa assim, quem é este cota? E o que é que ele me vem meter na cabeça? Agora, a seguir, eu faço, por exemplo, que é um erro terrível, passar uma mensagem ou sobre sexo, ou sobre, por exemplo, drogas, que é daquelas mensagens que é um autêntico filme de terror. É evidente que ao fim de 2 minutos ele está a pensar noutra coisa. Diz, este tipo quer é meter-me medo. Eu ainda me lembro quando em relação às drogas havia aquelas caveiras e as tíbias cruzadas, etc. Que eles se riam, descaradamente. Significa isso que neste momento nós não temos preocupações novas em termos de desenvolvimento da sexualidade? Não é verdade. Por uma
Por uma coincidência extraordinária, quando hoje de manhã eu estava a ler os jornais, verifiquei que saiu no estudo do UMAR, de 2020, com 5.000 estudantes com uma média de idade de 15 anos. 15. E o que se afirmava era que 67% referiam violência no namoro. E depois, se lerem algum, você já pode ter lido, se lerem por ali abaixo vão encontrar tudo, não é? Desde a violência física, ao controlo, às questões de telemóveis, do vestir, etc, etc. Qual é a coisa assustadora disto? É que nós temos o mesmo tipo de estudo para jovens universitários e cerca de 1/3 disseram, aí era violência física, que achavam natural que houvesse violência física no namoro. Bom, não é preciso ser Einstein para imaginar o que é que isto depois vai provocar à medida que estas pessoas evoluem para a coabitação, para o casamento, etc. É uma banalização da violência. Esse é um dos aspectos que mais preocupam as organizações que estão viradas para isto. Mas depois há outro, que é a questão da educação sexual. Daquilo que me dizem, porque eu hoje sou um aposentado, mas daquilo que me dizem pessoas que foram formadas por mim, o país continua muito heterogéneo a esse nível. Há sítios em que há programas que são perfeitamente satisfatórios e há outros sítios, desde o enquadramento escolar mais clássico às associações de pais, etc., em que as pessoas se queixam que não há apoios suficientes. Nomeadamente sobre quem é que fala do assunto, como se fala do assunto. Ou seja, para se falar de temas que, quer se queira, quer não, têm a ver com a privacidade e a intimidade das pessoas, não é por terem pouca idade que eles têm menos direitos de cidadania. Por exemplo, eles têm direito à sua privacidade. Estas pessoas têm que ser formadas, porque estamos a falar de aspectos muito íntimos. E continua, pelo que me é dito, a haver carência a esse nível. E isto tem vindo a criar uma situação que, por exemplo, nos Estados Unidos e em Espanha já motivou artigos que é assim, atendendo a que nós temos neste momento uma sociedade profundamente tecnológica. E nunca ninguém me ouviu diabolizar a tecnologia, muito menos ser médico. Agora, que é preciso haver capacidade de triagem quanto a conteúdos, quanto a formas de utilização. Nós temos cada vez mais pessoas, não é só adolescentes, pessoas com casos de dependência de tecnologia. Mas que é preciso haver triagem é, por exemplo, aquilo que se está a verificar em determinados países, e eu ficaria muito surpreendido que também não se verificasse já em Portugal, é que, sobretudo nos rapazes, há muito consumo de pornografia online. Qual é a questão que se põe aqui? Nem sequer é uma questão moral. A questão que se põe aqui é, por exemplo, um estudo espanhol dizia, para muitos dos nossos rapazes, a educação sexual passa pela pornografia. Qual é a consequência disto? Por exemplo, a reprodução de estereótipos. Porque na esmagadora maioria dos casos, na pornografia, a mulher tem uma situação de submissão, quando não, até de violência. Ora, isto acaba por reforçar exatamente aquilo que nós pretendemos esmaecer nos nossos mais jovens, de maneira a que a sociedade seja mais igualitária. Não é? E, portanto, a maneira como se fala de sexualidade com eles, a maneira como se os ouve falar de sexualidade é importante. Também porque é muito frequente hoje em dia nós ouvir os adolescentes descrever situações em que a intimidade física precedeu a intimidade psicológica.
E isto levanta problemas, por exemplo, ao nível das infecções sexualmente transmissíveis. Porquê? Às vezes eles aparecem no consultório e dizem-me assim: eu tive relações sexuais com este meu colega ou esta minha colega. E eu pergunto. E tomaram precauções, nomeadamente com a utilização de preservativo. E ouço esta resposta. Não. Porque nós não nos conhecíamos suficientemente bem para falar disso. Bom, às vezes, isto que foi uma relação episódica, e ainda bem, desaguou num namoro estável. E depois eu pergunto, e agora, utilizo um preservativo? E a resposta vem assim, mas se eu agora pedir para se utilizar preservativo, parece que estou a desconfiar dele ou dela. Ele é o meu namorado, ela é a minha namorada. Não faz sentido. Portanto, primeiro por uma razão, depois por outra razão, não se tomou precaução nenhuma. E se temos a ilusão de que a ignorância desapareceu, estamos enganados. Claro que hoje em dia há muito mais fontes de informação. Algumas delas péssimas. Diga-se de passagem, encontramos coisas na net verdadeiramente inacreditáveis. Mas não interessa, há mais fontes de informação. Mas eu continuo a ouvir adolescentes que pensam, por exemplo, que a contracepção hormonal protege as infecções sexualmente transmissíveis. Continuo a ouvir adolescentes que pensam que não correm risco nenhum numa relação sexual a meio do período menstrual. E que o perigo está no princípio e no fim. E tudo isto significa, portanto, que o povo costuma dizer o bom é inimigo do ótimo. O que é o ótimo em termos de sexualidade adolescente? É uma progressiva descoberta da intimidade física e emocional ao longo, é bom não esquecermos isto, de um período da nossa vida, porque eu já tive adolescência, mas de um período da nossa vida que foi inventado há pouco tempo. Há 150 anos. Nós passávamos diretos da infância para a adultícia. E no século XIX é que se criou esta ideia de que houve um homem, que alguns de vocês conhecem, que foi Erickson, que disse: isto é uma moratória psicossocial. O que é que isto significa? O que é a adolescência? A adolescência é um período de transição entre a infância e a idade adulta. Alguns de vocês podem lembrar-se da palavra teenagers. Se isto fosse levado ao fio de espada, isto significaria que a adolescência acabaria aos 19. Depois em 20, 21 e acabou-se os teen. Não é? O problema é que os sociólogos e os antropólogos hoje em dia dizem-nos assim: 19, nem pensar. Com sorte, 23, 24 ou 25. Porquê? Porque com o prolongamento dos estudos, com a dependência económica, os sociólogos e os antropólogos dizem-nos que a adolescência se estendeu até mais tarde. Hoje em dia, o seu fim, se quiser, isto não é acaba hoje e começa outra coisa amanhã, é mais tarde. Em contrapartida, começa mais cedo. Os meus netos reivindicavam saídas noturnas e discotecas aos 12 anos de idade. Se eu aos 12 anos de idade dissesse isso à minha mãe desatava-se a rir à gargalhada. E dizia: já a formiga tem catarro. O que é que estás a pensar? E, portanto, a adolescência cresceu para um lado e para o outro. De tal maneira que isto tem a ver com outra coisa, que é a adolescência, em termos psicológicos, é fascinante. Porque os nossos ganapos, perdoem-me a palavra que hoje em dia já ninguém utiliza, os nossos ganapos, por um lado, estão ansiosos por ser adultos, com todos os direitos que isso traz. Mas, ao mesmo tempo, não têm pressa nenhuma de perder o quentinho da proteção quando estão atrapalhados. E, portanto, a adolescência é sistematicamente feita de movimentos de avanço e recuo em relação às figuras parentais. E, por isso,
Os psicólogos e os psiquiatras infantis nos dizem que há pais que são ótimos pais de adolescentes, mas não foram grandes pais de crianças. E o inverso. Porquê? Porque enquanto eles são crianças, há uma dependência quase total das figuras parentais. Na adolescência, o equilíbrio é muito mais difícil porque nós temos de ser capazes de pairar de uma outra maneira. Se estamos demasiado perto, eles não ficam nada satisfeitos. Aquelas cenas, por exemplo, uma pessoa dá a boleia para a escola secundária, no meu tempo para o liceu, e alguns deles não gostam de nos dar uma beijoca de despedida porque os colegas estão a ver ou qualquer coisa. E eles acham aquilo, credo, já não tenho idade para estas coisas. Se calhar, ao fim do dia em casa, não têm problema nenhum. E, portanto, aí nós temos que dar um passo atrás. Mas, ao mesmo tempo, temos que estar sempre disponíveis de maneira a que eles possam falar das coisas. E na área da sexualidade, há uma armadilha em que não devemos cair. A vossa adolescência foi muito mais recente do que a minha. Mas eu também ainda me lembro de umas coisas, quer dizer, nós, por exemplo, quando gostamos na adolescência, não gostamos a 50% nem a 25%. E, portanto, um desencontro amoroso na adolescência, às vezes, é uma autêntica catástrofe existencial. Nós pensamos que nunca mais vamos amar ninguém na vida. Nunca mais vamos ter uma namorada ou um namorado como aquele ou aquela na vida. Não é um bom sistema que só traduz boa vontade. Meu pai disse-me isso a mim, por exemplo. Aquela história de, com a tua idade, a quantidade de namoradas que tu ainda vais ter. Isto não ajuda nada. Porque a pessoa naquela altura não está a pensar, pois, como eu ainda tenho 16 ou 17, suponhamos que só vou ter uma relação estável aos 28, daqui até lá vão ser 10. Isso não cabe na cabeça. Não devemos infantilizar o que está a ser sentido. Nós não podemos, por um lado, dizer que, bom, os adolescentes estão sensibilizados para as mudanças climáticas, muitos deles, em termos políticos, querem ser mais intervencionistas, etc. E depois, a nível da sexualidade, infantilizá-los e dizer-lhes, no fundo, olha, eu é que sei, vai por mim, que isso não é tragédia nenhuma. É uma tragédia para ele daquela altura. E, portanto, é preciso haver um espaço. Significa que nós não possamos dar opiniões e até conselhos? Podemos. Mas lembrem-se do que Hermann Hesse escreveu uma vez. O conhecimento pode ser transmitido. A sabedoria não. Às vezes eles têm namorados e namoradas que nós olhamos e dizemos, mas este rapaz ou esta rapariga traz um anúncio luminoso na testa a dizer isto vai dar chatice. Pois. Mas eles não acham. E até, vejam, às vezes pode haver um efeito paradoxal. Quanto mais nós nos encarniçamos contra aquela relação, mais eles se encarniçam porque sentem-se ameaçados na sua autonomia. Às vezes nós deixamos de pôr óbices. 2 meses depois, aquela ligação acabou. Ou seja, e para continuarmos nas áreas que quiserem, ou seja, nós estamos perante, eu disse-lhes no início, a maior parte deles atravessam isto sem problemas de maior. Disse-lhes no início, estou de acordo com o Daniel quando ele diz nem sequer gosto de crise da adolescência. Isso não é sinónimo de que isto é um lago com um mar-chão e de navegação sem problemas nenhuns. Não. A adolescência tem, inevitavelmente, problemas. Mas que com um acompanhamento, seja a nível da família, seja a nível das instituições escolares, desejavelmente em colaboração, com um acompanhamento em pano de fundo, em geral, é pacífico. Fica à sua disposição se quiser que eu aborde qualquer aspecto específico ou completamente diverso em que não estive. Nós agora abríamos este espaço para quem quiser fazer alguma intervenção, alguma pergunta, o poder fazer.
eu gostava de levantar uma questão, e penso que já foi um bocadinho aqui abordada, que tem a ver com as doenças sexualmente transmissíveis. E o que me preocupa é o seguinte: eles têm conhecimento delas e preocupam-se com elas? Não temos só HIV, sífilis, Pois não. hepatites. Tem toda a razão. Desculpe, pareceu-me que ia dizer mais qualquer coisa. Não, e há Engano. mais, mais doenças que de facto Veja, por podem exemplo. trazer consequências. Claro. Olha, há uma infecção sexualmente transmissível que a esmagadora maioria deles, agora vamos ser honestos, e dos adultos, nunca mencionam, que é a clamídia. Os níveis de infecção por nos adultos, dito pelos meus colegas e alguns dos meus ex-alunos, que continuam a trocar impressões comigo, são muito altos. Para além de ser uma infecção sexualmente transmissível, com azar, pode dar problemas em termos de possibilidade de engravidar. E ninguém fala disso. O que, aliás, também está relacionado com outra questão. Mas eu perco-me sempre, portanto, primeiro vou responder à sua questão e depois acrescentar uma outra coisa. Houve uma altura, no palavreado da minha profissão, dizia-se assim, o paradigma da informação. Pronto. E então, qual era a nostalgia nessa altura? Se nós, e isto é mais que verdade, se nós conseguirmos passar informação de boa qualidade a todos, adolescentes e não adolescentes, eu chamar-lhes a atenção que nesta altura, um dos grupos em que a infecção pelo VIH mais sobe são os idosos. Para quem ninguém pensa em educação sexual. Porque continuamos a ter, muitas vezes, uma visão de que os mais velhos são assexuados, etc. Não é? Quando eles precisam de programas específicos. Digamos. Como vocês estão fartos de saber, as gerações mais velhas, sobretudo masculinas, são muito resistentes ao preservativo. Devo-lhes dizer que as mais jovens também nunca encontrei grandes entusiastas dos preservativos. Não é? Gente a dizer que com preservativo é que é bom, sem preservativo não acho piada nenhuma. Aliás, se lembram, houve uma altura em que até se tentou preservativos que pudessem ser apelativos. Inventaram preservativos às cores, com sabores, mais isto, mais aquilo. Eu perguntei, disse, isto aumentou muito a consciência e a utilização? Zero. Como, aliás, a questão do preservativo feminino foi outro falhanço absoluto. E, no entanto, podia ter pegado. Eles sabem, não tantos como deveriam. E aqui vou-vos falar com a maior das honestidades. Eu penso que alguns dos temas inseridos na questão da sexualidade devem ser temas obrigatórios dos programas e sujeitos à avaliação. Como, por exemplo, as infecções sexualmente transmissíveis. Não percebo como é que nos podemos dar ao luxo de tratar isso ao mesmo nível de o que é o namoro, o que é a paixão, mais isto, mais aquilo, que são coisas magníficas de estudar. Mas aqui estamos a falar de saúde pública. Agora, qual foi o problema do paradigma da informação? É que, com ingenuidade, nós, os técnicos, pensámos assim, e toda a gente que está bem informada não terá comportamentos de risco. E aí é que foi o falhanço absoluto. É que, mas não são só eles, nos adultos também. É que as pessoas podem estar perfeitamente informadas e continuar a ter comportamentos de risco. E as justificações dadas são as mais diversas. É o meu namorado ou a minha namorada. É alguém que eu conheço há muito tempo. Aconteceu e ninguém estava à espera e, portanto, não havia hipótese.
E quando vamos esmiuçar estas histórias, é muito curioso verificar, vou repetir, tanto em adolescentes como adultos. Vou-vos contar uma história que conto sempre, porque acho que é importante sermos humildes e não arrogantes nestas coisas. Há muitos anos atrás, em Lisboa, a Sociedade Portuguesa de Sexologia Clínica estava em reunião. E estava-se a falar disto. E havia uma ou duas pessoas que estavam naquele discurso: estes adolescentes são umas cabeças loucas, só correm riscos, só fazem asneiras, como é que vamos resolver isto, etc. E o meu querido amigo e mestre, o Dr. Francisco Alan Gomes, levantou-se e disse assim: vamos deixar de ser hipócritas. Nesta sala, em que só estavam adultos, e alguns com médias de idade bastante altas, nesta sala, todas as pessoas que têm um novo parceiro ou uma nova parceira sexual utilizam sistematicamente o preservativo? E fez-se um silêncio sepulcral. Porque todos nós sabemos que os adultos também correm riscos. E depois dizem coisas deste género em relação ao HIV. Dizemos, mas ele tinha um ar de perfeita saúde. Mas o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Absolutamente nada. Pois há algo que penso que referiu que é extremamente importante. Numa determinada altura, o VIH ocupou de tal maneira a boca de cena que abafou tudo o resto. E temos estado a pagar preços altos por causa disso. Por exemplo, a gonorreia, a sífilis, etc., aumentaram. Depois de descerem, voltaram a aumentar. Porque praticamente não se falava disso. E, nomeadamente, uma infecção sexualmente transmissível, que muitas vezes nem sequer é referida como infecção sexualmente transmissível. São as hepatites. Ora, as hepatites matam mais do que o VIH. E são mais contagiosas. E, no entanto, isto é para lhes explicar que a própria aculturação do discurso tem consequências práticas. Nós falávamos, eu digo falávamos porque, entretanto, as coisas melhoraram. Nós falávamos de doenças sexualmente transmissíveis, e depois os meus colegas infecciologistas gostam mais de dizer infecções sexualmente transmissíveis. E o VIH tapava tudo. Mas ninguém hesitaria em aplicar o mesmo termo à sífilis, por exemplo. Mas quando se falava das hepatites, ficava-se muito admirado, porque as hepatites pertenciam à gastroenterologia. Mas o que acontece é que as hepatites, pelo menos algumas delas, são transmissíveis por via sexual e até mais transmissíveis que o VIH. Mas estavam na sombra do VIH. E, portanto, para lhe dizer que, por exemplo, como as drogas, nós fizemos o mesmo erro com as drogas. Nós pensámos, se toda a gente estiver bem informada quanto aos riscos, não os vai correr. E depois ouvíamos pessoas relacionadas com o VIH, a quem nós dizíamos assim, mas então, e tu partilhaste a seringa? Porquê é que não foste buscar uma seringa? E alguém nos dizia, mas ele é o meu melhor amigo. Se eu não partilhasse a seringa, ele pensava que eu estava a desconfiar dele, mas isto não é desconfiar da pessoa como eu qualquer coisa. É um portador, grande parte das vezes não sabe que é o portador. Ponto final. E, portanto, é assim, a informação de boa qualidade é indispensável, mas não chega. Porque não se traduz necessariamente, em muitos traduz, mas não se traduz necessariamente em comportamentos que estejam de acordo com os conhecimentos que, neste caso, os jovens têm. Não podemos, se quiser, ficar à sombra da bananeira dizendo, pronto, a informação está dada. Não. Depois é preciso, digamos assim, que haja algum tipo de diálogo entre eles, de diálogo com os mais velhos, etc., em que se ponha em cima da mesa os mitos que existem em todos nós
que fazem com que nós não tomemos determinado tipo de precauções porque achamos que não é necessário. Não acontece hoje em dia o inverso, entre aspas, que é as pessoas levarem tudo ao pé da letra? Acontece. Em adultos e em adolescentes. Eu ouço pessoas hoje em dia que, quando vão começar um namoro, dizem à outra pessoa, e disponibilizam-se para o fazer, dizem, faz favor, vai fazer análises, e eu quero ver as análises todas, antes de haver relação sexual entre nós. Como sabem, foi por isso que eu hesitei, esta expressão é uma expressão felizmente errada. Nós associamos a expressão relação sexual ao coito. Felizmente, o próprio sexo puro e duro e a sexualidade, por maioria das razões, é muito mais vasto, são muito mais vastos que o coito, não é? A primeira vez que, a tremer de medo, eu dei um beijo à minha primeira namorada, aos 14 anos de idade, eu estava a praticar um ato sexual. Mas se me perguntassem, eu dizia não e passava num detector de mentiras. Não se esqueçam que quando o presidente Clinton teve aquele devaneio com aquela rapariga que estava a estagiar na Casa Branca, e ele disse, virado para a televisão, eu não tive relações sexuais com essa senhora. E depois se provou que tinha havido um tipo de relações sexuais, tinha havido coito oral. Foram feitos inquéritos nas universidades americanas e cerca de 70% dos alunos, dos rapazes, disseram que ele não tinha mentido. O que tinha acontecido não era uma relação sexual. Isto traduz aquilo que se costuma chamar uma visão coitocêntrica, não é? Ou há coito, ou então não é verdadeiramente sexo. É outra coisa, aparentada, mas não sexo. Porque é que, por exemplo, com a questão que pôs, isto é importante. As infecções sexualmente transmissíveis não são apenas no coito. Por exemplo, neste momento, muitos colegas meus estão a defender a vacina contra o HPV nos rapazes. E porquê nos rapazes? Porque tem-se vindo a descobrir, isto são os meus colegas da otorrinolaringologia, que em muitos cancros da cavidade oral e do pescoço, etc., há uma infecção pelo HPV semelhante à infecção que se encontra no cancro do colo do útero. E há a noção de que isso pode contribuir para o aparecimento do processo oncológico. Na realidade, isto não faz senão mimetizar aquilo que, por exemplo, e isto tem a ver com a sexualidade adolescente, que são as gravidezes não desejadas, não é? Menos embora, mas eu ainda ouço adolescentes que dizem, desde que não haja penetração, não há nenhum risco de gravidez. Isto não é verdade. Uma ejaculação à entrada da vagina, é preciso algum azar? É. Mas há milhões de espermatozoides. E alguns podem chegar lá assim. E pode haver uma gravidez. E o que é duplamente penoso é que, por exemplo, em situações destas, podemos ter, vejam o berbicacho que temos entre nós. Temos uma rapariga que engravidou. Não lhe tinha passado pela cabeça engravidar. Não sabe como é que há de dizer em casa. E temos um rapaz que também está pronto para o detector de mentiras e diz, eu? O filho pode ser de quem quiser. Meu é que não é. Porquê? Porque não houve penetração. Estas questões deveriam ser de lana caprina para quem tiver
uma educação sexual básica, mínima. Não é? Nem toda a gente a tem. Sabem quando nós temos uma lei de educação sexual, em primeiro lugar, que é uma boa lei, e que é uma lei muito antiga, do início da década de 80. E que não foi regulamentada durante anos. Não é? E foi muito deixado à boa vontade e, sobretudo, ao empenho de muitos professores aquilo que se fazia. O que era muito, muito complicado, porquê? Porque aquele professor mudava de escola e acabava tudo, por exemplo. E depois a tutela é muito boa a mandar ofícios, que dizem assim, faça-se isto. Pois está bem, mas faça-se isso como? Com que meios? Etc. Pronto. Isso é complicado. Ora bem, alguém pôs uma questão? Estou a ouvir uma voz. Estarei com alucinações Deve ser outra fonte externa de algum dos nossos gabinetes. Não interessa, não é? Estava eu a dizer que, na realidade, deveria ter sido muito mais lesta a introdução curricular de conteúdos sobre a sexualidade. E aqui levanta-se a velha discussão. Como? É extraordinário que ainda se ouça discutir isso. Não é? Uma disciplina ou temas separados por outras disciplinas. Cada um tem a sua opinião. Eu respeito a dos outros. A minha obrigação é dar-vos a minha. Uma disciplina só de educação sexual, sobretudo, como alguns defenderam, dada por um especialista fora da escola, é complicado. Porque cria a sensação de que aquilo é algo completamente à parte do processo educativo e, inclusivamente, à parte da própria escola. À quarta-feira, das 11 ao meio-dia, vem alguém, fala de sexo, vai-se embora e na quarta-feira seguinte volta. Ora bem, a sexualidade é uma dimensão das nossas personalidades que se desenvolve. E, portanto, se nós falamos tudo o resto no processo educativo normal, da sexualidade também devemos falar no processo educativo normal. Pronto. Há aspectos, como o que levantou, infecções sexualmente transmissíveis, gravidezes, etc., que eu não percebo como é que não fazem parte, necessariamente, de currículos da área da biologia. Pronto. Depois há outras questões que, na minha opinião, caem muito bem, seja na psicologia, seja na história. Uma visão histórica da sexualidade é importante. Cada época encarou a sexualidade de maneiras diferentes. E aí eu até admito que haja áreas que sejam de cultura geral, como, por exemplo, numa disciplina de cidadania, etc. Em contrapartida, aquilo que levantou, eu vou repetir, aí eu não entendo, atendendo ao que está em jogo, que é a saúde pública, e atendendo a que é biologia pura e dura, eu não entendo que isso seja dado e que isso não seja dado e que não seja também avaliado. Mas em termos, por exemplo, daquilo que se ensina e como se ensina, quando começou a haver experiências de educação sexual, e eu tinha estagiários meus, e eles iam às escolas, pronto, porque eu já tinha tido a minha dose de andar pelas escolas todas do país. E eu dizia-lhes sempre, se os alunos vos disserem que lhes ensinaram tudo da parte da fisiologia, de qualquer maneira, façam uma ou duas perguntas. Se eles souberem, magnífico. Se eles não souberem, é porque não lhes ensinaram tudo e vocês comecem por aí. E um exemplo clássico era, eles chegavam e ouviam essa resposta perfeitamente honesta. Não, a fisiologia já nos ensinaram e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E eles perguntavam, muito bem, então o que é e para que é que serve o clítoris? E havia um silêncio. Porquê?
Porque o que tinha sido ensinado era a reprodução humana. E bem, com todos os S e R's. Mas o clítoris não é necessário para a reprodução. Imagine-se o despautério, o clítoris é um órgão só virado para o prazer, para a excitação. E, portanto, não se falava daquilo. Como vocês podem compreender, porque é que é preciso, e como é que vocês dizem hoje em dia, fala-se tudo em inglês e em acrónimos, as guidelines, não é? Hoje em dia está-se sempre a ouvir falar das guidelines. O que é que as guidelines dizem? Quem fala destas coisas deve ser alguém que está à vontade com a sua própria sexualidade, pacificado, com bom contacto com os mais novos, etc, etc. Por exemplo, é impossível evitar um tema na adolescência como a masturbação. Mas também aqui é preciso equilíbrio. Porque, de vez em quando, no meu tempo, como é evidente, não se falava. Estava fora de questão. Mas depois, às vezes, houve-se alguns discursos em que eu ouço as pessoas falarem com a melhor das intenções, mas penso assim, eu se estivesse a ouvir isto, fosse adolescente e não me apetecesse masturbar-me, saía daqui preocupadíssimo. Porque às vezes há proibição, que é uma norma, sucede outro tipo de norma, que é quem não faz isto, isto, isto e isto, nas idades tais, tais, tais e tais, não teve um desenvolvimento normal. Creio, era o que faltava. Como também em termos morais. Eu fico sempre de cabelos em pé quando ouço falar, até com desdém, de um jovem, adolescente ou não, ou de uma jovem que diz: eu tenciono manter-me virgem até ao casamento. E há pessoas que, perante um discurso deste, só falta enfiarem com um carimbo de problema psiquiátrico. É essa agora. Porquê? É uma opção. Carimbar isto na normalidade, porquê? Porque em termos estatísticos são uma minoria. E depois? Estas questões são tão importantes quanto isto. Ainda a reboque, à sua custa, das infecções sexualmente transmissíveis. Provavelmente todos vocês ouviram falar dos programas de educação sexual, sobretudo dos Estados Unidos, que pregam a abstinência até ao casamento. Bom. E em termos políticos isto foi muito complicado, e com o presidente Trump complicou-se ainda mais, porque programas de educação sexual que referissem a homossexualidade como sendo uma variação da orientação sexual, que defendessem o direito à interrupção de gravidez, etc., perdiam fundos. E, em contrapartida, estes programas que promoviam a abstinência tinham mais fundos. Isto é claramente discriminatório. Mas, em termos práticos, o que nós sabemos hoje, há mais de 10 anos, pela avaliação, isto tem a ver com a questão da informação, é que quando se ia avaliar o que é que tinha acontecido àqueles adolescentes e se ia comparar com os que tinham tido uma educação sexual que não preconizava, como é evidente, aceitava, mas não preconizava a abstinência até ao casamento, a taxa de comportamentos de risco era sobreponível. Ou seja, oficialmente eles eram endoctrinados assim, oficialmente aceitavam aquilo e depois comportavam-se como os outros, com uma agravante. Não tinham tido a mesma informação, porque não se falava de preservativo, não se falava de pílula, não se falava nada. Portanto, os comportamentos eram iguais e as taxas de gravidez não desejada, por exemplo, eram mais altas. Mas pronto, não quero entrar em roda livre. Mas, portanto, tem toda a razão, as infecções sexualmente transmissíveis são, não só continuam a ser preocupantes. Eu não gosto nada de ouvir aquele discurso de porque agora o VIH não há problema nenhum, que ninguém morre disso.
Em primeiro lugar, é injusto porque não se morre disso nos países mais ricos. Em segundo lugar, isso não é justificação, porque continua a ser uma doença crónica, as pessoas podem continuar a contagiar outros e, portanto, deveríamos continuar, porque tem afrouxado muito a vigilância sobre isso, deveríamos continuar atentos. Na realidade, e isto, desculpem dizer-vos, não tem nada a ver com o tema, mas é um parênteses, eu pergunto a mim mesmo, se o problema do VIH tivesse sido abordado pelos investigadores e pelos laboratórios farmacêuticos com a mesma rapidez, o mesmo esforço que tem sido esta pandemia, com maior ou menor eficiência, nós temos neste momento já várias vacinas, que nós saibamos, pelo menos temos VIH desde o início dos anos 80. Nunca houve sequer o esboço de uma vacina. E é difícil não pensar que uma das razões é porque, no princípio, não se falava de VIH. Falava-se de praga gay, de cancro gay. E isto mostra-nos como o preconceito moral pode afetar a luta por questões de saúde pública. Quando você fala de infecções sexualmente transmissíveis, um preconceito moral é isso. Por exemplo, nas raparigas só acontece às que se portam mal. As outras não. E não é verdade. E, portanto, temos que ter a noção que não estamos a falar só de biologia. Estamos a falar também de como a cultura pode influenciar. Desculpa. Como de costume. Doutor, mais perguntas. E eu propunha então que abríssemos mais um momento de perguntas e o doutor depois poderia responder. Eu gostaria de colocar uma questão que era a seguinte, relativamente à sexualidade ou à educação sexual na infância, nas crianças, nos meninos e nas meninas mais jovens, com 7, 8, 9 anos, que eles começam a despertar para a sexualidade deles. Se isso é importante começar, claro que cada pai faz o seu trabalho de casa, como é óbvio, mas se isso também não seria importante na escola, começarem esse assunto a ser abordado. Claro que de uma forma adequada à idade deles, mas se não deveria ser abordado. Porque eles têm imensa curiosidade, como o seu doutor ou a sua professora falava no início, as crianças quando são pequeninas, hoje os jovens de 7, 8 anos, começam com as suas paixonetas e preocupam-se com a beleza, se são bonitas, se gostam, se não gostam. Acho que isso também tem a ver com a sexualidade e com o despertar para a sexualidade. Se não era importante as crianças mais pequeninas começar a ser desabordado. Muitas das vezes, às vezes é mais difícil falar com os pais a falar, não é? Porque eles se calhar até acham mais engraçado ser um professor ou uma pessoa diferente. Se isso era importante ser abordado nas crianças mais jovens, mais pequeninas. Você já deu a resposta, porque disse, claro, de acordo com a idade, ou seja, a linguagem não é a mesma que se utiliza com gente com mais 10 anos, com 17 ou com 18, não é? Portanto, tem que ser adaptado. Agora, claro que é importante, porque eles já estão nessa fase, têm essa curiosidade, etc. Levantou aí uma questão, que é uma questão curiosa, quando disse, os pais... Houve qualquer coisa, um telefone ou qualquer coisa, foi, não sei. Sabe que Freud tem um texto, pelo menos, pouco conhecido, em que fala de educação sexual, pura e dura. E diz uma coisa muito curiosa, diz, isto não é para os pais. Porque como os pais estão afetivamente envolvidos, porque são os filhos, não são as pessoas ideais para discutir isto com eles. Isto deve ser feito por os professores. Ora, isto é obviamente um exagero. Até por outra razão. Na área da sexualidade, os pais tanto faz quererem como não quererem.
Porque a educação sexual, e já vos devia ter dito isto há meia hora, não é só explícita, também é implícita. Os nossos ganapos, por exemplo, em termos da sexualidade como a ternura, a manifestação dos afetos, o beijo a chegar ao fim do dia, etc., são verdadeiros radares. E aprendem muito mais por modulação, pelo que veem, do que por aquilo que é dito. Nós podemos estar a pregar lá em casa a paz no mundo e o amor dentro de portas, se eles pressentirem que a relação entre os pais é gélida, eles tiram conclusões disso. Não sabem o que está a passar, não sabem porquê, etc. Mas eles percebem perfeitamente, sei lá, o toque. Se eles percebem que não há um afeto no toque, etc., é provável que eles próprios se tornem também um bocado reticentes quanto a isso, porque nós aprendemos com o que vemos. Na idade que disse, nós nunca conseguimos chegar àquilo que desejaríamos. Podemos é tentar aproximar-nos. É evidente que se eles perceberem que têm espaço para perguntas, eles colocá-las vão. Aqui há alguma coisa. Eu tinha um aluno meu que dizia sempre: chefe, eu sei que nós temos que dizer essas coisas, mas o meu narcisismo fica um bocado amolgado. As raparigas amadurecem mais depressa que os rapazes. E, portanto, muitas vezes, o que é que acontece? Fala-se destes assuntos. E naquilo que aparentemente é um machismo juvenil, mas que no fundo traduz muitas vezes angústia e vergonha, os rapazes têm tendência para a verdade, para a risolta, para isto, para aquilo e para aquilo outro. Enquanto as raparigas estão muito mais interessadas em obter mesmo respostas para isto. É muito curioso, porque eu lembro de um programa de educação sexual na Escócia, em que eles faziam sessões unissexuais. Também faziam com os dois sexos misturados, não é? Mas faziam sessões unissexuais porque o grupo de raparigas acabava por abordar temas em que elas próprias diziam: nós não falamos disto à frente dos rapazes porque, diga-se passagem que também se pode ouvir isto depois aos 20 anos e aos 22, porque eles só falam de futebol, disto e daquilo, e não podemos falar destas coisas. Não é? Pronto. Agora, é impossível. Há algo que temos de ter em mente, é assim, um professor ou uma professora tem à frente uma turma com uma média de idades de 13 ou 14, mas isto é o que está no bilhete de identidade ou no cartão de cidadão. Algumas daquelas crianças têm um desenvolvimento mais adiantado que outras e, portanto, é preciso muitas vezes muita sensibilidade para conseguir adaptar o discurso de maneira a que ele seja aceitável e, sobretudo, digerível por toda a gente. Agora, quando me dizia, não acha que aos 7, 8, 9 anos? Acho. Na realidade, até acho antes. Aquilo que eu vos dizia há bocado, em termos da descoberta do corpo, de vez em quando há pais que nos aparecem e dizem assim: olha, eu estive a ler, porque hoje em dia há muito mais materiais para todos os efeitos, não é? Eu estive a ler e tal, e portanto estou completamente pacificado com essa coisa lá do meu filho estar lá a mexer no berloque ou na torneirinha, ou lá como é que se diz as coisas lá em casa. Mas em contrapartida há uma coisa que eu fiquei muito atrapalhado. É que outro dia fomos à casa de uns amigos e ele fez isso em casa dos amigos. E estes meus amigos são muito conservadores. Isto são coisas diferentes. Mas que realmente são difíceis de abordar. Porque é preciso explicar a uma criança que não consegue discernir a lógica subjacente. Que, ok, há coisas que em casa são aceitáveis, mas que em casa dos outros não se fazem. Só uma nota. Se em qualquer altura nós temos a sensação que isso está errado, mas temos a sensação que aquele comportamento se tornou muito frequente e achamos que é uma coisa quase compulsiva, o que
pode acontecer, aí deve subir a opinião de um técnico. Porque isso pode acontecer. Não é? Agora, tem toda a razão. Pois, aos 7, 8, 9 anos está-se a falar de sexualidade. Pois está. Porque ela está lá. Mais coisas. Ainda há 2 que não fizeram pergunta nenhuma. Aqui, ou há moralidade ou comem todos. Não são obrigados. Não é? Estou só a dizer que não é por causa do relógio que deixam de fazer perguntas. Não estou a ouvir. Doutor, tenho uma pessoa que quer fazer uma questão, e se calhar eu vou aproveitar enquanto não consegue ter o micro para poder fazer eu a questão. Sim. A minha questão pode ser uma questão com várias alíneas e, portanto, acho que congrega um bocado tudo numa única questão, que é o seguinte. A gente já sabe de antemão que é importante, ou seria importante, uma disciplina que abordasse a educação e a sexualidade, principalmente em determinados ciclos. Se calhar a começar no segundo e no terceiro ciclo da escolaridade. Porque é que até agora, e isso nunca foi possível, essa seria a primeira linha, não é? Porque temos tendência a copiar os percursos e os currículos dos países ditos desenvolvidos, como os Estados Unidos e outros países da Europa, e até à data ainda não foi feito. Num ano em que se fala tanto de cidadania, em que ponto é que esta temática poderia ser abordada nas aulas de cidadania? Uma vez que se fala tanto de reciclagem, porque não educação e saúde e sexualidade, que acho que teria mais importância para os jovens. Depois o doutor falou sobre o consumo da pornografia online. Eu vou só tomar nota, está bem? Sim. Okay. Sobre o consumo da pornografia online e sobre a possibilidade do mesmo induzir comportamentos, de certa forma, mais violentos na intimidade sexual, seja do casal, e este casal poder ser heterossexual ou homossexual, e isso levar a uma maior submissão da parte da mulher. E eu aqui tenho a seguinte questão. Hoje em dia, curiosamente, e se compararmos com os tempos de há 20 anos e há 30 anos atrás, notamos que, sinceramente, o sexo masculino, digamos assim, está a perder terreno em relação ao sexo feminino. Ou seja, o sexo feminino está mais afoito, não estará mais afoito, estará mais, como é que eu vou dizer, elas a tomar a iniciativa e eles a ficarem um pouco mais na retaguarda, como se diz na gíria. Depois, ainda no que concerne à educação, à saúde e sexualidade, o doutor também falou da questão do virgem até ao casamento e das diversas variantes do sexo. E isso é engraçado que os miúdos não têm essa noção. E principalmente as miúdas. Ou seja, elas associam a questão da virgindade ao coito propriamente dito. No entanto, e também falo de conhecimento de causa, portanto, histórias que vivi e ouvi também, e é engraçado que realmente muitas delas diziam que queriam ir virgens para o casamento. Mas, no entanto, faziam tudo e mais alguma coisa que era possível a nível sexual. E achava engraçado esse tipo de peculiaridade, portanto, na abordagem. E o mesmo que eu ouvia, e sendo eu já de uma geração que não esta juventude, eu imagino o que é que os miúdos de 11, 12, 13, 14 e 15 anos abordarão entre eles a este nível. E, portanto, dentro desta tal educação, saúde e sexualidade, e aproveitando a tal questão das DSTs, até que ponto é que, por exemplo, se a gente põe aqueles rótulos nos maços de tabacos que fazem mal, não é? E as doenças que podem acarretar, por que não haver o mesmo tipo de mensagem para os jovens a nível da sexualidade? Ok. Primeiro, eu penso que na disciplina de cidadania há conteúdos sobre a sexualidade. E, aliás, hoje de manhã também, penso até que foi só a hora do almoço, quando eu estava a comer a minha sanduíche. Um tribunal, em parte, deu razão àquele caso do pai que não quer que os filhos frequentem as aulas de cidadania. Porque é que os artigos dizem em parte? Porque o que o tribunal decidiu foi que os miúdos não devem ser chumbados agora, porque ainda não há uma decisão definitiva do processo. E, portanto, até haver uma decisão definitiva do processo, eles continuam
nos anos em que estão agora, não tendo frequentado a disciplina de cidadania, não é? Porque o pai não queria. Depois, se a decisão final do processo for que eles têm que voltar atrás, então isso é outra coisa. Presumo eu que, quando houver a decisão final, depois também há possibilidade de recurso, não é? Não nos esqueçamos. E uma das coisas que esse pai argumentava era precisamente na área da sexualidade. Argumentava e argumenta. Dizendo, e há vários anos, porque antes da cidadania ele argumentou contra qualquer forma de educação sexual. Porque ele diz, isso é algo que deve ser deixado exclusivamente ao seio da família, portanto, aos pais. Portanto, eu não conheço exatamente os currículos, mas sei que em cidadania, por exemplo, se fala de orientações sexuais, não discriminação, etc, etc. Pronto. Basta o que lá está? Isso não sei. A minha fantasia é que, se calhar, bastará se os aspectos físicos, biológicos da sexualidade estiverem a ser dados nas cadeiras, por exemplo, de saúde, de biologia, etc. Não é? Portanto, aí não tenho rigorosamente nada contra. A questão da pornografia. Eu ainda ensinei, e posso-vos garantir, de coração aberto, eu ainda ensinei envelhecer em certas coisas tem piada, não é? Desde que nós nos consigamos rir de nós mesmos. Eu ainda ensinei em psicologia, era o que estava no livro, não era eu inventar, não é? Eu é que as mulheres não apreciavam pornografia. Só os homens. E então a teoria era mais ou menos assim. Os homens gostam de pornografia e a pornografia excita-os. Isto é logo complicado porque homens que não gostem de pornografia ficam a sentir-se anormais, não é? Mas pronto. E as mulheres? Não, as mulheres o que gostam, ou gostavam, nessa altura era o que se dizia, não é? Gostam de coisas românticas. E havia exemplos do género ir namorar para prados verdes com riachos, cartas muito bonitas, etc, etc. Bom, a tecnologia revolucionou completamente isto. Porque, de repente, as mulheres, as que estavam interessadas, podiam ir ver pornografia sem que outras pessoas soubessem o risco de ser dadas a dedo. E, portanto, descobriu-se, o que não devia ter sido uma surpresa, que há mulheres que gostam de pornografia. Um exemplo muito curioso disso é esta feira erótica, que este ano não houve, como é evidente, não é? A feira erótica que todos os anos há em Gondomar, penso que é em Gondomar, não é? Eu lembro-me do tempo, é em Gondomar, não é? Pronto. Eu lembro-me do tempo em que os homens me diziam, fui àquela feira erótica e tal, porque eu acho piada aquelas coisas, etc. Cada ano que passa, eu ouço mais casais heterossexuais, não estamos a falar de casais homossexuais, casais heterossexuais que vão os dois. Porque elas também acham piada. Mas vão porquê? Porque já podem ir num contexto em que não são apontadas a dedo. Isto não significa que não haja trabalhos que dizem que, geralmente, as mulheres apreciam um tipo de pornografia mais complexa, se calhar não é a boa palavra, mas mais estilizada que os homens. O que é que isto quer dizer? E, aliás, hoje em dia há pornografia feita por mulheres, em termos de direção dos filmes, e primordialmente destinada a mulheres. Em geral, o que é dito é que, enquanto os homens estão muito focados no ato em si, as mulheres apreciam mais pornografia, que tem os mesmos atos, mas em que há um fio narrativo, percebe? Ou seja, há uma história e no seio dessa história
acontecem aqueles atos. Enquanto os homens não se importam de ver só os atos, ponto final, parágrafo. Se calhar, essa pode ser uma das explicações para o sucesso brutal das 40 Sombras de Grey, ou lá o que é. Porque aquilo, oficialmente, é um romance, digamos assim, e depois um filme, com um fio condutor, em que depois acontecem determinados atos sexuais. Não é? Enquanto a pornografia clássica masculina foi sempre muito básica, não é? Quer dizer, ainda me lembro uma vez de desatar à gargalhada por um dos meus sobrinhos adotivos, que sou filho único, me ter enviado um link, também à gargalhada, dizer, oh tio, ora veja isto. E então o filme pornográfico resumia-se por junto e atacado a uma senhora que pedia, como se diz aqui no Porto, um picheleiro, porque tinha um problema lá em casa, o picheleiro tocava a campainha, ela abria a porta e na cena seguinte o picheleiro estava na cama com ela. Ou seja, em termos de narrativa, era fracote, não é? Não havia assim grandes subtilezas, não é? Pronto. Agora uma questão que você levantou e que é muito importante. As mulheres, na sua luta por igualdade de direitos e de deveres, quando se tem direitos, também se tem deveres, não é? Pronto. As mulheres passaram as passas do Algarve. As mulheres levaram com cargas policiais em cima. As mulheres, algumas suicidaram-se, por exemplo, em Inglaterra, nas corridas de cavalos, para chamar a atenção. E não tinha nada a ver sequer com sexualidade nessa altura. Era para pedir o voto. Isto hoje em dia a nós parece-nos quase horripilante, não é? Mas negar o voto às mulheres. Com que justificação? Mas as mulheres eram cidadãs de segunda. E depois ainda havia outra questão, é que os homens tinham medo que se as mulheres tivessem direito a voto, constituíssem partidos de mulheres, como as mulheres são mais, votassem todas no mesmo partido e ganhavam sempre as eleições. Bem, se há coisa que nós vemos hoje em dia, é mulheres em todos os partidos a discutirem pelos seus partidos, isso nunca aconteceu. Mas essa luta foi uma luta dura. Eu sou do tempo em que uma mulher, para sair do país, precisava da autorização do marido. Porquê? Porque o marido era cabeça de casal. A expressão era mesmo essa. Eu sou do tempo em que a lei portuguesa tinha uma linha em que um homem que violasse uma mulher tinha atenuante se fosse marido dela. Porque como era o marido, era quase escandaloso que ela se recusasse a ter relações sexuais, não é? Então, era o marido que queria. Portanto, se ele a violasse, era violação, mas era uma violação que imediatamente era considerada passível de ter penas muito atenuadas. Portanto, há todo esse passado numa sociedade que as mulheres denunciavam, não todas, nunca se esqueçam disso. Algumas das críticas mais ferozes às lutas feministas vêm de mulheres que acham que tudo aquilo é uma perfeita parvoíce, que não faz sentido nenhum, etc, etc. Pronto. Mas foi um longo percurso, se quiserem. O célebre livro de Beauvoir, O Segundo Sexo, tem um título que demonstrava o que acontecia. Havia uma hierarquia. Agora você diz assim, mas hoje em dia elas tomam iniciativas. É verdade. Algumas, outras não. Não é? E você diz, e os homens ficam mais para a retaguarda. Sabe, ele foi o que disse. Muitas vezes os homens ficam dados. Porque os papéis clássicos, o homem tomava a iniciativa e a mulher aceitava ou não aceitava, isto também na adolescência, diga-se passagem, não é? E estabelecia os limites. Mas tentar era uma prerrogativa masculina, digamos assim. Não é? Resultado, quando a partir de uma certa altura as raparigas e as mulheres passam a convidar para jantar, convidar para ter relações sexuais ou pelo menos insinuá-lo, etc., muitos homens que até estavam a pensar fazê-lo ficam um bocado atarantados sem saber
como é que se hão de portar numa situação dessas. Porque à primeira parece que Deus ou o acaso se lembrou de nós, não é? Olha, eu que lhe acho tanta graça e de repente ela é que me convida para isto ou para aquilo. Mas aí os estereótipos pesam muito. Eu ouço homens neste consultório que me dizem assim, ainda hoje, em 2011. Ó, Sr. Professor, mas eu não sou o homem mais inteligente de Portugal, nem o homem mais bonito de Portugal. Se ela me fez este convite, se calhar isto é um hábito. Quer dizer, ela se calhar anda para aí a ter relações com todos. O que é profundamente injusto, não é? Quer dizer, porque é que aquela mulher não pode estar apaixonada por aquele homem e está a tirar o barro à parede? Mas nós temos centenas, milhares de anos para trás de nós, em que não se esqueçam que o lugar da mulher era em mulher honesta e na esfera pública quem é que estava? As prostitutas, as outras, não é? E o que você diz é verdade. Esta alteração de papéis, que aliás é muito engraçado, o humor, com muita frequência, traduz atitudes. E nós hoje em dia temos montes de anedotas que andam todas à volta da mesma coisa, que é, qualquer dia, os homens são uma espécie em via de extinção. Vamos ter que criar um sindicato para defender os homens, porque as mulheres mandam em tudo e tal. Isto é para rir, mas denota qualquer coisa, que é a sensação dos homens de, mas o que é isto? Porquê é que é complicado para os homens? Mais até que para os adolescentes, felizmente. Porque muitos homens vêm ter comigo e com os meus colegas e dizem assim: ó, Soutor, as mulheres estão sempre a moer-nos a cabeça, a dizer que nós não somos sensíveis, que nós não falamos. É uma das queixas mais habituais dos casais. É, ele não fala comigo. Dos casais heterossexuais. Ele não fala comigo. Ele não diz que gosta de mim. E depois ele, coitado, está num dia mau e põe a pata na poça e fica pior, responde assim: mas tu estás farta de saber que eu gosto de ti. E isto põe a mulher em pé de guerra, que diz: mas farta, quer dizer que nunca mais me dizes? Depois os homens, às vezes sozinhos connosco, dizem assim: ó, Soutor, uma coisa é o namoro, mas nós estamos casados há 15 anos, temos filhos, o que tem normalmente o condão, se é dita à frente da companheira ou da mulher, de a pôr ainda mais furibunda, que é esta noção, mas então porque estou casada e sou mãe de filhos, agora aquilo que havia entre nós de início, que eu gostava tanto, já não se usa. E então, uma coisa que os homens dizem com frequência é assim: ó, Soutor, as mulheres gostam que nós sejamos sensíveis. Mas eu não sei onde é que acaba a sensibilidade e começa a fraqueza. E eu acho que as mulheres não acham muita piada a homens fracos. E às vezes é verdade, porque as próprias mulheres não conseguem distinguir muito bem. Mas isto tem a ver com outra coisa. Tem a ver com uma questão entre os próprios homens. Os homens têm muito medo que os outros homens não os considerem suficientemente masculinos. Medo, por exemplo, há um livro muito antigo de antropologia, feito na Andaluzia, que contava um dos casos, todos eles eram muito interessantes, mas um nunca esqueci. Isto era uma vilória pequenota e havia um homem casado com 3 filhas. Mas que depois do jantar não ia para a taberna jogar cartas e beber com os outros homens. E toda a gente sabia que ele ajudava a mulher a cozinhar, nas limpezas, etc, etc. Este homem casado e com 3 filhas, a pouco e pouco, viu-se confrontado com primeiro murmúrios e depois rumores de que era homossexual. E a vida dele naquela vilória tornou-se tão difícil que ele mudou para outro lugar
em Espanha. Portanto, vejam, se ele fosse homossexual, tinha o direito de o ser, não é? Mas não há nenhuma prova. Ele é casado. Ele tem 3 filhas. Portanto, de onde é que surge isto? Isto surge do simples facto de que ele não fazia a vida que os homens normais da Terra faziam. Se um homem não é como os homens normais, o que é que será? Sistematicamente, a suspeita é a homossexualidade. E até no humor isso também aparece. E às vezes das mulheres. As mulheres chegam aqui e dizem: nossa, eu conheci um tipo, epá, é inteligente, é charmoso e tal, mas o doutor sabe uma coisa, ele tem 45 anos, e não é divorciado, não é nada e tal. Eu até me pergunto, eu já sei o que vem a seguir, ele será gay? Porque hoje em dia não se diz homossexual, vá. Ele será gay? E eu pergunto, mas diga uma coisa, não me disse que saíram juntos, que foi muito agradável, que acha que ele está interessado em si e tal? Porque é que lhe veio essa ideia que ele é gay? E a resposta que vem é, mas aos 45 anos? Então, e não teve uma relação com ninguém? Nenhuma mulher lhe deitou a mão, etc. É quase como se dissessem assim, isto é bom demais. Ele tem que ter algum defeito. Se ele tem algum defeito e está disponível, se calhar eu não percebi, mas ele é gay. Vejam o poder, digamos assim, que os fantasmas culturais continuam a ter. Quando falou da questão da virgindade, atenção, que o que descreveu, e muito bem, não é exclusivo de 2011. Quando eu ainda era solteiro, portanto, no tempo em que os animais falavam, eu lembro-me de ir a casamentos pela igreja, que quando o padre dizia, se alguém sabe de alguma coisa, não sei o quê, e tal, e tal, e tal, e tal, havia não sei quantos malandros cá atrás que estavam a reter-se para não desatar à gargalhada. Porquê? Porque a noiva estava de branco e com flor de laranjeira, que é um símbolo de virgindade. E havia cá atrás quem soubesse o que você disse, que era aquela mulher era realmente virgem. Mas virgem porquê? Porque tinha um ímã intacto. Era uma virgindade meramente física. Em contrapartida, tinha praticado uma data de outros atos sexuais com todo o direito. Mas é aí que uma pessoa se questiona. Mas então, espera aí. Então, uma rapariga que tem, eventualmente, até um namorado e que tem coito vaginal, suponhamos que o namorado acaba com ela. Isto acontecia. Agora ela, quando tiver outro namorado, o outro namorado pode ficar mal impressionado porque ela já não é virgem. E uma amiga ao lado, que praticou todos os atos sexuais, os mais exóticos que vocês possam imaginar, mas que coito nunca, essa não tem problema nenhum, porque é virgem. Isto é um conceito muito estreito de virgindade. Não só a nível físico, mas também a nível psicológico. Uma coisa que sempre me encanta é quando aparece, por exemplo, um casal com 40 e os dois me dizem assim, em conjunto ou separados. Eu sinto com ele ou com ela, ou um casal homossexual, coisas que nunca senti na vida. E eu digo, pois, era virgem. E as pessoas ficam assim e dizem, se calhar, de certa maneira, é outro tipo de virgindade. Mas tem razão, isso acontece. E é profundamente preconceituoso. Não é? Falta a Vossa Excelência se quiser, não é? Não quero alongar muito mais, antes de mais está a ser um gosto e um prazer ouvi-lo. Queria só, já se falou da infância em casa, na escola, da abordagem da sexualidade, como fazê-lo com os adolescentes em casa para que não possamos parecer cotas? Ou seja, se a adolescência é sempre aquele mito de que os pais são mais cotas e estão a dizer que vocês não sabem nada porque são velhos, são ultrapassados, quando não há partilha, qual será a nossa melhor maneira de estar, de ser perante os nossos filhos adolescentes?
Muito obrigada. Ok. Nada. Uma coisa que nós não podemos esquecer é que nós somos pais deles. Por exemplo, os pais devem ser amigos dos filhos, mas os pais não são os melhores amigos dos filhos. E, sobretudo, devemos resistir à tentação de nos darmos, desculpe o termo, os gajos porreiros. Uma espécie de irmãos mais velhos. E então, hoje em dia, como sabem, com as reorganizações das geografias afetivas, há pais e mães que estão sozinhos, com os filhos, etc. E tal. Portanto, aquela coisa de, opá, tu tens as tuas namoradas, eu tenho as minhas, falamos disto tudo, é muito fixe e tal, e tal, e tal. Isto que é uma estratégia para sermos gostados pelos nossos filhos. Todos nós queremos ser gostados. Mas não é uma boa estratégia. É evidente que muitas vezes, porque lá uma família não é uma democracia. Se fosse uma democracia, cada braço lado valia um voto e todos os casais com 3 filhos perdiam 3-2 as votações. Se os filhos quisessem. Não. As coisas devem ser, na medida do possível, consensuais, mas nós não podemos recuar perante a nossa responsabilidade, numa determinada altura, dizer assim, olha, eu tentei que nos entendêssemos, não foi possível, é assim porque eu digo que é assim. Pronto. E eles resmungam, é verdade. Mas uma coisa eu lhe garanto, em termos de estratégia para o crescimento deles, o pai muito fixe que parece que não tem 40 e tal, 50, mas anda a fingir que tem 20 e tal ou 30, não é um pai ou uma mãe que dê verdadeira segurança, percebe? E, portanto, não nos fica mal, desde logo não nos fica mal uma coisa, que é, às vezes há situações em que nós temos a obrigação de dizer desculpa. Ou não tinha razão, ou exprimi-me de uma maneira que não me devia ter exprimido, etc., porque há regras de convivência que são para eles, mas para nós também. Pronto. E depois, é perfeitamente natural que nós tenhamos maneiras de ver o mundo que não são semelhantes às dele. Se nós vivemos no pânico de ser apelidados de cotas, isto pode ser muito complicado. Portanto, é assim. Se são coisas que nós consideramos suficientemente importantes para termos que impor a nossa autoridade, impomos. Não é por isso que eles deixam de gostar de nós. Podem amoar, claro que podem, mas também vamos ver se os entendemos. Quando nós éramos adolescentes e quando éramos crianças, que poder é que nós tínhamos? Amoar. Nós não mandávamos, nós não éramos autónomos quando éramos adolescentes, etc. E aqueles chatos diziam, às 11 horas estás em casa. Que remédio! E se nós achamos... Agora, o que temos é que ser maleáveis. Por exemplo, se o nosso filho tem 16 anos, toda a gente com a idade dele entra à 1 da manhã e nós dizemos, tu estás às 11 em casa, é evidente que isto é complicado, porque o tipo argumenta e com razão que é uma espécie de exceção em toda a sua geração. Nós também temos que perceber se não estamos, no fundo, a apertar demasiado a tarraxa, o que muitas vezes não dá bom resultado, sabe? Porque também não é em 2011. No meu tempo, as minhas primas, as minhas tias, diziam-lhes assim às vezes, porque não as deixavam sair no carro dos namorados. E diziam-lhes assim, não tens nada a ficar zangada. Olha, qualquer rapariga que ande sozinha no carro de um namorado não é uma rapariga decente. As minhas estavam-se nas tintas para o conceito de decência das minhas tias. Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E aí não podiam fazer nada. Mas em contrapartida, e alguns de vocês, se calhar, também
se lembram de coisas semelhantes. Na época de exames, minhas primas tinham uma tendência para ficar a dormir em casa das amigas, porque estavam a estudar para os exames, que era uma coisa monstruosa. E depois, às vezes, vinha-se a descobrir que não estavam em casa das amigas, que as amigas tinham dito exatamente o oposto. Por exemplo, às vezes os pais ainda hoje ficam muito satisfeitos. Porquê? Porque dizem às raparigas, e vejam o efeito de género, tu só sais se fores com o teu irmão. De vez em quando, eu ainda ouço aqui irmãos cuja saúde económica melhora muito, porque saem da porta com a irmã, combinam um sítio e uma hora, encontram-se e entram juntos, e entretanto caíram uns euros na conta dele, porque o tipo não está a fazer borlas. Portanto, quando eles querem, vou-vos contar uma velha anedota sexista. Havia um cómico brasileiro, era o Juca Chaves. Então o Juca Chaves tinha uma graçola em que ele dizia assim: mulher é fogo, você fecha ela no armário e ela engana você com o cabide. Isto o que é que traduz? Ou nós os amarramos em casa, o que está completamente fora de moda, ou se eles quiserem, dão-nos a volta. Por exemplo, vejam os universitários. Um universitário, em lugar, muitos deles até estudam fora hoje em dia, mas mesmo os que estão em casa dos pais, não é como no secundário. Eles saem de manhã e voltam à noite. Grande parte daquelas aulas, as teóricas, são voluntárias. Se eles não quiserem, não põem sequer lá aos pés. E isto também já vos devia ter dito há muito tempo. Seja na área da sexualidade, seja nas drogas, seja na cidadania, puríssimos, é assim. Ou nós conseguimos, nós, pais e professores, que eles interiorizem determinados valores básicos, porque há outros que variam de época para época, e vivam de acordo com eles, ou então é muito complicado, porque eles habituam-se não a pensar por eles e tomar decisões, mas a obedecer ou não obedecer. Eu fartei-me de ver isto, sabem em que situação? Em adolescentes que, no fim da adolescência, iam estudar para o estrangeiro. E aquilo dava para torto, até nomeadamente em questões de drogas, etc. E estou-me a lembrar de uma rapariga a dizer-me assim, neste consultório, que eu estou cá há décadas, a dizer: ó doutor, e a primeira vez que eu consumi drogas em Inglaterra, naquela altura não havia telemóveis, quando eu entrei em casa, olhei para o telefone e disse: o telefone vai tocar, vai ser o meu pai e eu estou tramado. E o telefone não tocou. E de repente eu percebi que podia fazer o que quisesse. Ou seja, ou esta rapariga tinha dentro de si determinados critérios que a levassem a fazer escolhas, ou se era apenas por medo de não cumprir regras que lhe tinham sido debitadas, ali não havia nenhuma hipótese de controle. E, portanto, isso não é a boa maneira. Portanto, é assim, se quer um conselho para dar, eventualmente, aos seus amigos, para si, seja para o que for, é assim. Se nós queremos que os nossos filhos sejam francos connosco, temos que estar prontos para ouvir coisas que nos angustiam. E a velha frase de que todos somos inocentes até se provar que somos culpados, também se aplica a eles. Portanto, quando há determinadas regras, porque tem que haver regras, e eles as cumprem, mesmo assim, nós ficamos na dúvida. Não sabemos o que é que acontece, com quem acontece, etc. Não é? Eu já andava na faculdade e a minha santa mãe esquecia-se que a nossa porta de casa era de madeira, mas tinha um retângulozinho de vidro martelado.
E então eu era um marmanjão de 22, 23 anos, pronto. Tinha autorização para chegar ao fim de semana, para chegar tarde. Quando eu ia meter a chave, eu via luz através do vidro. Assim que eu metia a chave, a luz apagava-se. E eu sabia o que era. O meu pai roncava. E a minha mãe estava acordada, à espera que eu chegasse. E eu passava no corredor e dizia, boa noite, mãe. E ela dizia, hã? Aí acordaste, boa noite, boa noite. E eu ia a rir-me para o meu quarto. Quer queiramos, quer não, nós angustiamos-nos. Agora, a alternativa não é possível. Nós não podemos, pura e simplesmente, prendê-los, algemá-los, e não podemos também, inconscientemente, tentar fazer deles fotocópias do que nós fomos. Nem estou a dizer que eles são melhores ou piores, mas são diferentes. Vejam a questão da tecnologia, que é muito preocupante na questão da tolerância à frustração. Esta geração quer tudo já, agora para ontem. E isto é muito complicado. Eu dou sempre o exemplo dos meus próprios netos, que um dia vieram ter comigo, muito divertidos, e disseram, vô Júlio, o pai meteu-se connosco. Sai sim. E o que é que o pai fez? O pai disse que no tempo dele não havia telemóveis. E eu disse, eu lamento muito, mas o pai não se meteu com vocês. O pai disse-vos rigorosamente a verdade. No tempo dele não havia telemóveis. E eles ficaram espantados. E disseram assim, mas então, como é que vocês telefonavam? E eu disse, o vosso pai, quando chegava à casa, telefonava de casa. E isto já tinha sucedido uma cena hilariante, que era o meu filho ter mostrado um daqueles velhos telefones fixos, lindíssimos, de dar a volta, e os meus netos terem dito, como é que se mexe nisso? Mas a pergunta seguinte é que é verdadeiramente uma pergunta geracional e que é angustiante. Foi eles perguntarem-me assim, então vocês, para falar com um amigo, tinham que esperar por chegar a casa. O que para eles é ficção científica. Eles estão habituados ao instantâneo. Se vocês repararem, por exemplo, os mais novos, em grande parte, saíram todos do Facebook. O Facebook já é lento demais para eles. Está tudo no Instagram, no Twitter, etc. Não é? E isso levanta realmente questões. Mas qual é a alternativa? Eles já nasceram imersos na tecnologia. Os meus netos riem-se à gargalhada com o telemóvel que eu tenho. Porquê? Porque aqui no consultório há vários telemóveis. O meu, as minhas duas assistentes, etc. Portanto, há um daqueles pacotes, ou lá o que é, da companhia, não é? E, portanto, X em X tempo, a minha assistente principal diz-me assim, doutor Júlio, já temos pontos, ou não sei o quê, ou lá o que é, para mudar de telemóvel. E eu, da primeira vez, disse, mas mudar para quê? Mas tem lá os pontos, mudo. Pronto. E eles mandam outro telemóvel. Ponto final. E eu fui jantar à casa do meu filho mais velho. Os meus netos olharam para o meu telemóvel e, com um sorrisinho, disseram, vô Júlio, é o telemóvel novo? É. O que é que tu fazes com ele? E eu, cheio de orgulho, disse, faço chamadas, mando SMS e já aprendi a ver e-mails. Foi uma gargalhada. E eu levei com 10 minutos de baile, com eles a explicar-me que o que eu tinha na mão era um pequeno computador. E tudo o que se podia fazer, e comigo aterrorizaram. Porque eu estava orgulhosíssimo por ir ver e-mails. Mas isso é inevitável. Antes, pronto, agora todos fizeram perguntas. Eu sei que está completamente zangado comigo. Desculpe lá, mas pronto. Não estou. Não ficava a sentir bem. Pronto. O tempo voou, que é um bom pronúncio quanto ao interesse. Estava a dizer que o tempo voou, que é um bom pronúncio quanto ao interesse do tema e à serenidade cativante com que ele foi abordado, não é?
Portanto, acho que foram quase 2 horas muito, muito bem passadas e acho que muito formativas. Na boca carteleira. Está bem. Ó, gente, então até à próxima. E como se costuma dizer, desculpem qualquer coisinha. E, portanto, eu renovo os agradecimentos quer aos nossos pais convidados, quer ao Dr. Júlio, Foi um prazer. pela disponibilidade e Corra bem. pela generosidade, repetindo o que disse no início. Voltaremos no terceiro período com um novo encontro de pais. Até lá, muita saúde e boa noite.